Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas. Desta vez a gente vai falar de tempo, a gente vai falar de máquina, a gente vai falar de viajantes. A Máquina do Tempo do H.G. Wells ou A.G. Wells, você escolhe como chamá-lo. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem, tudo muito bem mesmo. Quero levantar de novo, lembrar. Nós precisamos que você participe do canal curtindo, compartilhando e mais, se possível, se inscrevendo. Existem muitas temáticas que nós vamos estar levando neste nosso mundo, não imaginário da literatura, mas no mundo da literatura que imagina tudo, que nos ajuda a perceber tantas coisas, nos faz refletir, nos faz crescer. Antes de tudo, gente, uma das coisas que me deixam mais feliz aqui no canal é quando eu recebo presente, tá? E principalmente livros. Às vezes o pessoal exagera um pouco, mas tem três pessoas em especial que elas estão sempre me mandando livros. É o Anderson, lá de Santa Catarina, o Rui, lá de Roraima. Acreditem, o cara me manda livro de Roraima. Quero agradecer a vocês dois, tanto você, Anderson, quanto você, Rui. Rui, muito obrigado pelo Máquina do Tempo que você me deu lá da Dark Side. Cara, a Dark Side aqui do Rio, você comprou, foi para aí para você mandar para cá. Mas assim mesmo, cara, de coração, muito obrigado. Inclusive indico que você busque a edição da Dark Side, que para mim foi a melhor edição da Máquina do Tempo. Tem da Suma de Letras, que é muito bom também. E se eu não estou enganado, da Companhia das Letras também tem. Mas em especial eu queria agradecer a Marta, lá da Bahia. Ela me entregou um livro gostosérrimo, pelo menos o título eu adorei. É um suspense baseado na vida ou em alguma coisa relativo a Charles Dickens. A gente falou muito sobre Charles Dickens aqui. Eu falei sobre cartas ou contos de Natal, né? Contos de Scrooge, O Abismo, um livrinho pequenininho, mas sensacional. Pretendo trazer aqui do nosso querido Charles Dickens outras obras, como por exemplo Oliver Twist. Eu acho que Oliver Twist nunca foi tão importante para os dias de hoje. E obviamente, né, a obra que para mim é a autobiografia dele, que está aqui em cima da adorável, que é David Copperfield, né? Então a gente vai tá trazendo isso aqui, a gente vai estar conversando sobre isso. Mas, Marta, adorei, tá? Tô aí já devendo 2 leituras, não que você queira que eu leia, mas eu sempre gosto de trazer livros que me são doados por vocês e prometo estar trazendo o último Dickens. Tem outros livros da Marta aí que eu tenho que ler, estão até aqui em cima. Em breve, aqui a gente está num corre-corre tão grande, gente, tão grande, que às vezes as atividades de leitura acabam sendo atrapalhadas. No meu caso, não. Porque eu descobri um canal maravilhoso chamado Canal Domínio Público, audiolivro, que o Jaime Maciel está à frente. Eu já ouvi, né? Vi e ouvi. Vou explicar por que eu vi e ouvi. Eu ouvi A Caixa de Papelão, do nosso querido Arthur Conan Doyle, um conto do Sherlock Holmes. Já falei muito sobre isso, já falei inclusive como o Doyle tinha ciúmes do próprio personagem que ele mesmo criou. A Máquina do Tempo, de A.G. Wells, me ajudou muito a estar fazendo, porque no carro vou ouvindo. A Herança, do Dostoiévski, um conto de outro mundo. E agora eu estou lendo O Homem com Cabeça de Urubu. Estou ouvindo e vendo. Por quê? Porque o Jaime aparece na hora das leituras e isso dá uma intimidade muito grande. Um trabalho muito cuidadoso, especificadamente muito diretivo, leituras interpretativas sensacionais. O Jaime vai lendo cada personagem, dá entonação de voz segundo cada personagem. E esse trabalho, gente, é dificílimo. Você lê um livro como esse aqui, os cortes que estão... Esse aqui, o número de cortes que precisam ser dados e sempre fazer uma interlocução entre um capítulo e outro. Cara, Jaime, olha só, parabéns, muito feliz. Pelo que eu vejo, você faz esse trabalho aí em cima dos Estados Unidos. Mas já continua fazendo, porque cada vez mais a literatura vai nos ajudar a pelo menos diluir essa bagunça toda que a sociedade atual vem formando
vem trabalhando e vem, infelizmente, deixando como um legado ultra negativo. Esta obra aqui do H.G. Wells foi a obra que colocou ele na prateleira dos grandes escritores de época, tá? Ela foi escrita, na verdade, em trechos entre 1894 e 1895, estando sendo editado pelo New Review e depois numa forma de diálogo, mesmo meio que um script teatral lá pelo National Observers. Então você vai ter, às vezes, olhando, as traduções em geral dessa obra não são ruins, mas existem diferença de textos às vezes. Existem livros que são 12 capítulos, outros que são 14, e quando cair nas suas mãos o livro que você mais parece estar vendo um script, um roteiro teatral de encenação, pode pegar e lê-lo também. Faça inclusive um diálogo entre a obra romanceada e esta, porque os dois textos saíam das mãos do H.G. Wells sob os mesmos legados, sob as mesmas ideias, sobre toda essa coerência que o H.G. Wells tinha no seu pensamento e, ao mesmo tempo, a incoerência que às vezes ele tinha na formatação dos seus textos. Tem um livro, ou um texto, aqui do nosso querido C.S. Lewis, que eu acho que vale muito a pena na interlocução do tema que o H.G. Wells traz, né? A Máquina do Tempo. Religião e Foguetes. Ele aqui no Brasil está no Última Noite do Mundo. Essa edição aqui é da Thomas Nelson. Indico, quem gosta de C.S. Lewis, são edições bem caprichadas e com capas do Albert Bloom maravilhosas também. Mas o texto, para a gente não ficar enrolando muito, é o seguinte, logo o primeiro parágrafo. Ao longo da vida, tenho ouvido dois argumentos bem diferentes contra a minha religião, ele no caso fazendo uma apologia ao cristianismo, apresentados em nome da ciência, e é aí que eu quero me colocar. Quando eu era jovem, as pessoas costumavam dizer que o universo não apenas não era amigável à vida, mas certamente hostil a ela. A vida havia aparecido nesse planeta por uma chance contra 1 milhão, como se em algum ponto houvesse ocorrido uma avaria das elaboradas defesas geralmente aplicadas contra ela. Seria imprudente supormos que tal ferida tivesse ocorrido mais de uma vez. Era provável que a vida fosse uma anormalidade puramente terrestre. Nós estávamos sozinhos em um deserto um tanto infinito. Que isso apenas mostrava o absurdo da ideia cristã de que havia um Criador interessado em criaturas vivas. É uma interlocução muito interessante com um texto que o nosso querido H.G. Wells vai trazer. Logo de cara, eu quero deixar para vocês que o H.G. Wells vai trazer alguns temas como aristocracia e trabalho, e que você está trabalhando a virada do século XIX para o XX, onde tinham 3 argumentos, ou 3 narrativas, ou 3 debates efervescentes para lá. No campo político, a questão do embate crescente do materialismo histórico a partir de Karl Marx, e os conservadores em geral, e o capitalismo elaborado a partir das relações norte-americanas já vigentes naquela virada de século. Então você tinha o liberalismo econômico de um lado e as discussões sobre trabalho do outro. De certa forma, a razão nesse debate, que só para que vocês entendam, um minerador de carvão na França ou na Alemanha trabalhava 16 horas por dia. Os direitos trabalhistas eram os menores possíveis. O custo da pobreza era muito alto. Os estados cada vez mais inflados no interesse da nobreza, diria assim, de um lado, da burguesia do outro. Eu não estou aqui num discurso materialista histórico ou então numa divisão, digamos, à esquerda. Eu estou apenas observando o que acontecia. Nós tínhamos uma relação terrível do trabalho feminino, que era quase que inexistente, ou pelo menos, se não inexistente, não era valorado. Veja aí, o Dia Internacional da Mulher surgiu por conta de maus tratos no trabalho, né? Então você tinha realmente uma situação muito clara. E nessa discussão você tem um materialismo histórico cuja ideia de revolução e de reformulação dos estados
era cada vez mais forte e com uma intenção cada vez mais dinâmica e quase que instantânea nesses processos. A coisa tinha que ser rápida, o mundo tinha que ser dominado por todas as questões pautadas por Marx e Engels, isso precisa crescer, e de certa forma até tomou um volume muito grande na Rússia e depois vai, principalmente na Eurásia, tomar uma força maior e vai, depois de muito tempo, começa a vir para a América do Sul, mas eu não estou aqui falando da história, eu estou falando disso tudo porque o nosso querido H.G. Wells, ele era um cara egresso e ingresso na Sociedade Fabiana Britânica. E o que é a ideia fabiana? A ideia fabiana também era uma ideia voltada ao bem social, às estruturas de justiça social, questionava os mesmos personagens que o materialismo histórico questionava, mas ela tinha sob base a estratégia, e a origem do seu nome se traz a partir do cônsul romano Fábio Máximo, que era um general estrategista de Roma e que a sua tendência nunca era um ataque direto e dinâmico, mas ações estratégicas graduais que faziam com que essa vitória viesse, mas de forma mais lenta e total. Então, para os fabianos, as transformações sociais deveriam ser feitas sob a mesma ótica, ou quase muito parecida com aquela que os marxistas históricos defendiam, e são principalmente, mais ainda, os trotskistas na ideia do alcance global da ação marxista, ou da linguagem marxista. Porém, os fabianos eles percebiam que isso era um fenômeno gradativo, que deveria ser ingresso na sociedade, em debates, através de leis. Eles eram muito também influenciados pelo utilitarismo britânico, o que faz com que eles tenham uma certa distância da verve marxista, mas nem por isso a neguem, né? E o H.G. Wells, ele faz parte desse grupo. E mais interessante do que isso, o H.G. Wells vai se utilizar desta obra para inferir aqui alguns temas de aristocracia e de trabalho na composição dinâmica entre dois grupos, os Molochs e os Elóis, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Uma outra questão que era discutida e que está aqui mencionada de cara é que no início do romance há uma exposição baseada na teoria espaço-tempo. E também essa discussão, a partir de Einstein, principalmente, ela começa a tomar volume. Tesla também trouxe muito isso em voga. Ela começa a tomar volume nas academias da época. Quero lembrar a vocês que o nosso querido H.G. Wells ele foi um pensador, sim, mas não vindo de cima. Ele era filho de uma empregada de uma família burguesa e foi crescendo, só que ele tinha um problema sério de saúde. E as expectativas de H.G. Wells se fizeram dentro principalmente no início, nos ambientes jornalísticos. Aliás, muitos deles fizeram isso. O próprio Júlio Verne participou, o Chesterton participou, de alguma forma o C.S. Lewis de uma forma mais diferenciada, mas também teve contato com a BBC de Londres, com alguns tabloides. Ou seja, era a vida britânica, era a vida europeia, ela trabalhava sobre essa composição. Mas o que mais me interessa aqui é que o debate inicial, já que está se falando de tempo, era primeiro analisar o processo do espaço, largura, altura, profundidade, em composição ao tempo, e aí que entra a maquineta do tempo que ele vai demonstrar logo no início do filme, do livro. Aliás, existem dois filmes, um de 1960, que eu gosto mais, outro de 2002, que eu detesto, porque o de 2002 não é uma adaptação, o de 2002 é uma deturpação do texto. O de 1960 ainda é uma adaptação. Nenhum dos dois, claro, isso normalmente acontece dentro do cinema, não vão atingir o conteúdo que o autor H.G. Wells fez para esta obra. Ainda assim, o de 1960 é interessante. Mas, quando você fala de espaço e tempo, você tem nas suas mãos uma visão. O espaço, você de alguma forma, a humanidade já tem um contato e a sensibilidade dele. Olha só, não sou um físico, não sou um matemático, mas só estou trazendo aqui de uma forma bem populesca sobre isso. Então você consegue conceber a extensão, a largura, a altura,
a profundidade. Isso está mais ou menos no nosso domínio. Quando a gente está dentro de um quarto, a gente tem uma determinação estética do quarto. Sabemos que saímos de uma parede para outra, nós temos um caminho a andar. Sabemos que para subir para a casa em cima, nós teremos que usar uma escada para ter essa direção. Ou se tivermos que ir para o sótão, teremos que ir para baixo. Óbvio, legal. Você tem aqui, então, questões voltadas à velocidade, questões voltadas ao espaço, etc, etc, etc. Porém, quando se fala de tempo, o nosso domínio, ele se perde. Até hoje com a física quântica, todos estão cada vez mais tentando trabalhar esse contexto. Mas o que acontece? Pense que esse carrinho, adoro esses carrinhos, tá? Esse carrinho aqui seja o protótipo da máquina do tempo, ok? Ora, se eu quero que esse carrinho esteja daqui a 5.000 anos no futuro, o que vai acontecer na perspectiva do livro é que uma certa maçaneta será empurrada e este carrinho, como máquina do tempo, irá para a frente do tempo, vai evoluir no tempo, nos anos, só que ele estará daqui a 5.000 anos no mesmo lugar que ele está hoje. E esse debate, ele é contrastado numa visão bastante interessante que as pessoas às vezes se deixam levar e não ler. Existem 3 tipos de personagens representativos no debate que se faz com o viajante do tempo. Nos livros dá até nome aos cientistas. Não tem nome dos cientistas. O único nome que é citado mais claramente, aliás, são 2, é o Philp, que provavelmente é o amigo do viajante do tempo, e o Ina, que é aquele amor platônico que acontece lá na frente. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Esses convidados vão debater com esse viajante do tempo a possibilidade do avanço efetivo da ciência dentro do conhecimento e do contexto de tempo. Ele, como cientista, elaborou um pequeno protótipo de máquina do tempo e vai demonstrar que essa máquina pode justamente comprovar as suas teorias. Até aí, as questões ficam muito iniciáticas. Eu falei para vocês um pouquinho sobre os textos do H.G. Wells terem furos. Isso era um reclame, por exemplo, do Júlio Verne. Júlio Verne condenava o H.G. Wells. Aliás, este livro que está aí, que eu falei, o Máquina do Tempo, ele vai ser o motivo ou a motivação para o Chesterton, em 1909, escrever o livro O Homem Eterno, baseado justamente nos debates no campo histórico-religioso e ciência, tá? Mas vamos voltar aqui, tá legal. Então, o H.G. Wells tinha alguns furos nas suas narrativas. Isso quer dizer que o Júlio Verne batia muito nele, e o Júlio Verne podia bater, gente, porque o Júlio Verne fazia um contexto de romance tão profundamente calculados e bem definidos, delineados, que quando ele escreveu uma obra deles, que era A Volta ao Mundo em 80 Dias, salvo engano, não é A Volta ao Mundo no Balão, ele descreve a viagem no trem na Transíndia. E a empresa que organizava e que administrava essa linha férrea mandou a ele uma carta depois que leu o seu livro, dizendo que da próxima vez que ele viajasse, que ele procurasse esta empresa, que ele teria todo o serviço feito de graça. Mas, pasme, Júlio Verne nunca saiu da França e conseguiu descrever cenários que ele nunca pisou, com tanta definição e com tanta perspicácia, que parecia que ele tivesse ido nesses lugares. Então o Júlio Verne vai questionar o H.G. Wells nesses seus erros. Eu já falei sobre um outro livro dele, O Homem Invisível, que ele também erra no campo da narrativa dentro do cenário do tempo. Isso não diminui a obra como um grande catálogo de informações e de reflexões, tá certo? Então ele aposta com todo esse pessoal. E esse pessoal que eu tinha falado lá na frente é representado por 3 grupos. Há um psicólogo, há um médico, a Philby, que provavelmente é o amigo do viajante do tempo,
E mais à frente, imprensa. 2 redatores, um repórter e um redator de imprensa. Esses movimentos que aqui estão foram muito fortes na virada do século. A imprensa se instrumentalizou cada vez mais, a imprensa opinativa cada vez mais. Você tinha Chesterton como sendo um analista opinativo, o próprio H.G. Wells em alguns momentos. Você tem homens que começam a nascer no conteúdo da crítica social, dentro dos tabloides, dentro dos jornais, e os jornais começam a compor aquela coisa que eu chamo de quarto ou quinto poder. Eles começam assim a influenciar as nações segundo as suas caminhadas e as suas histórias. A psicologia, Freud, os sistemas da análise da mente, a composição sobre a realidade, os estudos que vão fundear e vão transformar os antigos pensadores da mente em psicólogos, na ciência da psicologia, né? Então você tem esses elementos cada vez mais fortes, esses debates cada vez mais sendo diversificados e expostos para todo mundo. E por fim, a medicina, o avanço da medicina com a ideia de que nós no futuro próximo teríamos a capacidade de vivermos mais por conta do curso da medicina como um instrumento cada vez mais avançado. O termo que eu queria usar com relação à psicologia, que precede a psicologia, gente, são os alienistas que você tem, por exemplo, no Machado de Assis. Vocês me desculpem que vim. A gente vai falando rápido, aí dá nisso tudo, né? Então, no segundo movimento, há uma promessa, então, de que esse viajante do tempo estaria viajando, fazendo o teste, e que uma semana depois, já marcado com todos esses homens, haveria um jantar cujo qual ele estaria conversando das suas experiências e dos seus relatos. Quando eu leio o livro, dá uma tendência de que o primeiro relato não é feito pelo viajante do tempo. Muita gente diz que é. Na minha visão, é do amigo que está relatando esta situação do nosso querido viajante do tempo. No segundo, é o mesmo amigo, só que relatando aquilo que o viajante do tempo relata como experiência. E ele volta de uma forma toda cabulosa, todo esfarrapado, passando pelas experiências das quais ele passou, e aí ele começa a falar sobre a aventura em si. E aí surge o grande contexto desta obra para mim. Qual é o grande contexto dessa obra? Ele vai embasar todos os projetos de sociedade na Europa, naquele movimento, numa crítica de um conto, de um romance, ou para mim quase uma novela, e aferir ali a seguinte indicação: as eras não podem se coexistir. A humanidade não avançará na forma teórica, pensante, ufanista do homem do século XIX para o XX. Ao contrário, haverá progresso, mas não haverá evolução. Por quê, Armando? Porque a máquina do tempo vai lá para frente, para um número assustador do ano 802.701. Tá certo? 802.701, esta máquina do tempo não foi para frente nem para trás, apenas evoluiu no tempo. Ela vai estar no mesmo posicionamento que ela estava na casa do viajante do tempo na virada do século XIX para o XX, em 1899. E ali ele vai sair da máquina, ele vai ver uma relva, a cidade de Londres quase toda é uma floresta. E existem ali 2 construções que são mais destacadas por ele, que é uma esfinge e um palácio de mármores verdes, cada qual representativo de uma raça que foi originária daquilo que antes era a humanidade. Não é à toa que, de vez em quando, ele fala de Charles Darwin, contradizendo a ideia da evolução humana. Pelo contrário, por quê? Nós temos o Elos, que tem uma inocência totalmente monitorada e adulterada pelos Morlocks, e você tem os Morlocks, que foram a deterioração da humanidade, que vai viver no submundo, que vai viver se alimentando dos Eloys, que viraram, na verdade, um grande gado a ser preenchido.
Nesse sentido, há uma constatação interessante, uma crítica interessante que o nosso querido H. Wells coloca nesse meu texto aqui na página 46 e 47. Preste atenção. Vendo a facilidade e segurança em que essas pessoas estavam vivendo, senti que a estreita semelhança entre sexos fosse afinal tudo que se podia esperar, era o que ele entendia. Pois a força de um homem e a delicadeza de uma mulher, a instituição da família, a diferenciação das ocupações são meras necessidades combativas de uma era forçada de força física. De novo, trazendo um contexto que por trás é ideológico e é um apontamento, onde a população é tão equilibrada e abundante. Cuidar de muitas crianças pode se tornar antes um mal que uma bênção para o Estado. Onde a violência raramente acontece e ter filhos é seguro, há menos necessidade. Na verdade, não há nenhuma necessidade de uma família eficiente. E a especialização entre os sexos em relação às necessidades de suas crianças desaparece. Vemos princípios disso até os nossos tempos, e nessa idade futura o processo estaria completo. Essa, devo lembrar vocês, foi a minha especulação no momento em que lá cheguei. Depois vim a apreciar o quão distante eu estava da realidade. Então o próprio H. Wells, ele levanta algumas contraposições às teorias de época de evolução social. E ele aplica isso de uma forma muito capaz. Ele insere isso num parágrafo. Se você não estiver lendo bem isso e atentando bem, você acaba não vendo essa crítica muito bem postulada com ele. Tem hora que ele fala sobre o comunismo dentro de como os Eloys viviam, né? Estes Eloys, na verdade, o que eles são? Eles são pessoas jovens, bonitas, louras, pela especificação que ali é dada, e que comem apenas frutas. Não, ele percebe que cães, aliás eu estou com 2 aqui, 3, seu Calvino, seu Wolverine e Dona Alaska, estão todos 3 aqui comigo, a outra está lá fora. Mas então, cães, cavalos, bois e aqueles animais todos que conviviam com a humanidade simplesmente já não existiam mais. Então esses Eloys se alimentavam de frutas diferentes das nossas. Uma fruta em especial, o viajante do tempo passou a dizer que a usava de forma gradativa e todo o tempo por ter gostado muito dela. A máquina do tempo está parada, e parada diante do quê? De uma esfinge. Essa esfinge, que até então para ele é um mistério, ela está à frente, um pouco à frente daquilo que lá atrás seria o palácio dos mármores esverdeados, digamos assim, né? Então essa esfinge fica lá, ele salta da máquina do tempo, vai andando, em dado momento lhe vem uma ansiedade e medo, retorna, retira a manivela que dá movimento à máquina do tempo e assim vai e encontra esses tais Eloys. São inocentes, não têm conhecimento da história humana, não têm conhecimento dos fenômenos sociais, não têm conhecimento nem necessariamente de quem são. A sua inocência chega à insensibilidade tal quando uma moça cai num rio e todos estão olhando passar e se afogar sem nada fazerem, como se nada tivesse acontecido, o que demonstra que eles também não tinham sentimentos apurados em relação a uma sociedade. Essa menina é o Wina. Alguns chamam de Wena, mas eu sempre, nos textos e também no cinema, sempre foi chamada de Wina. Ele vê essa situação, mergulha e a salva. De certa forma, a maldade humana pode ser superada pela ideia de preservação. E ele tem isso, enquanto os outros Eloys não possuem. Ele tira o Wina e ele começa a fazer um certo exercício de relação com esta moça que vai do conhecimento, do diálogo, da relação, até um amor que vai iniciando entre eles. Por outro lado, quando ele volta ao campo para ver onde está a sua máquina, ela sumiu. E aí passa a ser a saga dele de encontrar a máquina do tempo à mercê da sua atração por Wina. E ele vai, obviamente, descobrir que existe uma outra raça embrutecida, animalesca,
grosseira e que é a deformação da humanidade. Aí vamos colocar aqui algumas questões básicas dos quais ele está conversando com a gente. Somos nós Morlocks e Elos? A nossa inocência, ela talvez seja pautada às vezes na nossa insensibilidade, ou seja, somos inocentes por sermos insensíveis? Já se pensarmos nos Morlocks, vale a pena ser essa humanidade embrutecida que cria os Elos? Os Morlocks criam os Elos, ali os alimentam para depois se alimentarem dos próprios Elos. Quer dizer, nós somos capazes então de, por interesses próprios, devorar semelhantes? De alguma forma, me parece que H.G. Wells está colocando para nós que a caminhada da humanidade, de certa forma, é uma espécie de predição de guerras e de lutas. Ele não está pensando nas guerras, ele já viveu guerras, ele está na segunda metade do século XIX, vai morrer próximo à Segunda Guerra Mundial, viu a Primeira Guerra Mundial acontecer, mas de alguma forma o H.G. Wells percebeu que a malignidade da sociedade poderia superar tudo que havia de teorias, quaisquer que fossem, e conclui que esta humanidade seria inimiga de si mesma e seria atabalhoadamente caminhada para um fim trágico. Não apenas um fim natural, mas o fim da essência da humanidade como vida. Como eu falei para vocês, o filme de 1960 ele mostra um pouco mais isso. O de 2002 não gostei mesmo, tá? Só que o livro vai além dos Elos e dos Morlocks. E é aí que você tem que se guardar. Quando somem esses personagens por conta de algo que vai acontecer, e ali é, na minha visão, o canto fúnebre da humanidade feito por H.G. Wells. Eu gostei muito do livro, apesar dos seus existem espaços e hiatos. A ideia do H.G. Wells é prodigiosa e a gente precisa entender o que significa a inocência da Wina e a obstinação do viajante. Ele precisa continuar viajando, ainda que exista uma relação afetiva com Wina. Sabe por quê? Porque as eras não podem coexistir. O futuro não pode coexistir com o presente não pode coexistir com o passado. Voltando lá em 1984, quem domina o presente domina o passado, quem domina o passado domina o futuro, não é mais ou menos isso? Agora eu acho que eu acertei. Mas o que me interessa dizer é que a gente pode aprender com as coisas do passado para que possamos fazer um presente melhor. Mas é no presente que está antecipado a história do futuro. E o que eu vejo dentro do livro e dentro das nossas realidades atuais é que nós estamos nos encaminhando a um grande progresso, mas nenhuma evolução. E esse livro deixa uns sentidos bem claros, elementos bem claros e respeitosos. Acho que você deva fazer então certas dualidades. O que é a esfinge, o que é o palácio de mármore verde, o que é Wina, o que é o viajante, o que são os Elos e o que são os Morlocks. Elos e Morlocks são a humanidade destituída daquilo que melhor ela poderia ter, a razão sobre a realidade da vida e a superação dos problemas, dos defeitos, para termos um mundo melhor. A grande questão é: teremos ou não um mundo melhor? Acho que não. Gente, já vou trazer outra obra. Eu podia aqui citar, eu estou quase trazendo um livrinho do nosso Machado de Assis, Capitu, acho que eu vou falar de tu. Acho que eu vou trazer Dom Casmurro daqui para mais 15 dias. Para a semana que vem mais um vídeo, saudade. De novo, agradecer a Marta pelo livro, sinceramente, agradecer ao Jaime Maciel pelo seu canal Domínio Público Audiolivro. Se você
está com dificuldade de leitura, coloca no teu telefone. Se tu está no ônibus, mete o fone. Se está no carro, coloca dentro do carro, vai ouvindo, você vai achar sensacional e talvez exercite aquela vontade boa de voltar a ler livros. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom. Virando as páginas. Curte a gente, compartilhe a gente, se inscreva aqui. Vai ser um prazer tê-lo andando ou tê-la andando conosco. Até a próxima, gente. Abraços!